Bom dia, Neitz. Bom dia, Marcão. Grande Jobim. Grande irmão Fux. Vou botar aqui, vou fixar o comentário aqui. Vamos lá. Fixar comentário. Vamos chegando, pessoal. Esperar a nossa desembargadora Flávia Romano aparecer aqui. Enquanto isso, eu vou dando alguns avisos. Vou dando alguns avisos aqui para vocês. Dia 1º de julho, semana que vem, portanto, quarta-feira, a gente vai ter a desembargadora Tereza Castro Neves. Vai falar sobre acesso à justiça e cooperação, né, em tempos de crise. Então, um tema bastante atual, contemporâneo, né? A gente vai ter também o desembargador Alexandre Câmara. Isso vou revelar isso para vocês em breve, vou passar tudo para vocês em breve. Vai falar sobre decisões polêmicas do STJ, né? Deixa eu ver se a desembargadora já chegou aqui, já entrou aqui. E a gente também vai ter aí muitos outros eventos. Aí acho que o pessoal que acompanha a ESA pode tá acessando aí, acessar o site, nossas mídias sociais, que a gente sempre está informando todos os eventos, todas as questões que vão acontecer. Deixa eu chamar aqui a desembargadora. Vamos lá. Eu acho que ela não entrou ainda. Grande Thiago, só live de alto nível. Parabéns, Mazola. Você que é irmão, cara. Porra, o maior advogado criminal do país. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui, ver se ela já entrou. Grande Alex. Cotobuque. Cotobuque presente. Vamos lá. A Flávia entrou. Flávia, deixa eu te chamar aqui, peraí. Agora sim, foi. Conectando. Olá! Oi, Marcelo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Dizer, desembargadora Flávia, que é uma honra para a ESA a gente ter você aqui. E dizer que talvez você nem saiba disso, mas assim, o nosso projeto, que são as quartas processuais, né, obviamente são as quartas-feiras. Mas você é a primeira exceção que a gente abriu para ser numa quinta-feira, mas também por um motivo bem nobre, que as suas sessões de julgamento, né, da 17ª são as quartas, justamente às 10 horas da manhã. Né? De modo que você não teria como participar nunca. Então, a gente fez realmente... Bom, para quem não conhece, apresentar a desembargadora Flávia, ela, obviamente, membro da 17ª Câmara Civil do TJ, é presidente, né, do Fórum Permanente de Direito Tributário, né? Da Emerge, né? Enfim, autora de diversos trabalhos e artigos relevantes, profunda conhecedora, ela diz que não, mas profunda conhecedora de propriedade industrial, excelentes votos. Eu mesmo, como advogado, já acompanhei da tribuna casos que não eram meus, mas, enfim, eu estava no julgamento, assisti votos brilhantes. E dizer que, realmente, a ideia hoje é a gente passear um pouquinho pela propriedade industrial, ver como é que o Tribunal de Justiça do Rio tem se posicionado em alguns temas e dialogando sempre com o processo civil, porque, afinal de contas, a gente está num ambiente também de processo aqui civil da ESA, né? Antes de passar a palavra, falar para umas considerações iniciais, eu queria fazer uma homenagem ao professor Silvio Capanema, porque é a primeira live que eu faço desde que ele faleceu, e o professor Silvio realmente foi um cara assim que, para mim, foi um grande professor, né? Ele me deu oportunidades únicas assim de escrever artigos com ele, de ensinar, a oratória, a maneira de se posicionar, a vontade de contribuir, de dividir conhecimento. Então, realmente, fica aqui minha saudação, meu registro ao desembargador, que realmente deixou um legado e um hiato, vai deixar um hiato aí na academia e na prática, né? Vai fazer muita falta, né, Marcelo? Vai. Mas, enfim. Bom, Flávia, antes de mais nada, eu queria, então, passar para os seus registros iniciais só, e depois eu vou começar a fazer algumas provocações. A palavra é sua.
Tá bom. Marcelo, bom, primeiro eu quero agradecer a ESA, Escola Superior de Advocacia, né, da OAB do Rio de Janeiro, e vou fazer isso em seu nome, dizer que você, na verdade, está me desafiando, porque eu sou muito tímida para essa coisa de live. Eu confesso que eu não tenho essa habilidade aí, tive que perguntar para você antes o que eu tinha que fazer, e agora já tive que aceitar outros convites, né, em razão de ter aceitado o seu convite. E falar de propriedade industrial. Eu já estou no tribunal há 9 anos, então, assim, já não tenho mais a prática do dia a dia de propriedade industrial, mas para mim é sempre um desafio e a gente tem que estar estudando e nada melhor do que estar conversando com quem realmente conhece, né? Eu estou vendo aí, o Rodrigo está entrando, o desembargador Roboredo, que eu sou fã, já entrou. Então, são amigos aqui. Eu trouxe até um café para a gente estar batendo papo. Ah, Acho que maravilha! é com você também. Não, tem muitos amigos aqui. O Rodrigo Fux realmente é um querido irmão. Estou vendo vários embargadores de juiz aqui que passaram rápido também. Não dá para, às vezes, saudar São todo amigos, mundo, né? são amigos. Bom, e você vê, 5 minutos de live, já temos quase 70 pessoas na live, fora quem está via YouTube. Então, já deve ter quase umas 200 pessoas. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro tema, Flávia, que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é sobre as tutelas provisórias, né? A gente sabe que o CPC, de um modo geral, ele unificou aqueles requisitos da tutela antecipada e da tutela cautelar. E agora, acho que até facilitou, né, quando se fala em probabilidade do direito, perigo de dano, né? Então, seja para uma situação, seja para outra, os requisitos são os mesmos, né? E em PI, principalmente na justiça estadual, né, talvez eu arrisco dizer que 90% das ações tem pedido de tutela. Por quê? É um cara querendo tirar uma marca, um concorrente tirar a marca do mercado, é uma embalagem que é parecida com a outra, e ninguém entra só para pedir indenização. As pessoas entram para poder uma medida inibitória, né? Ou seja, eu quero que ele pare de usar, eu quero que ele mude a embalagem, eu quero que troque a forma como ele está expondo determinada questão. Então, a questão da tutela é muito sensível para a gente, né? E a gente sabe que os agravos de instrumento agora de tutela cabe sustentação. Então, para o advogado, acabou que ficou mais interessante, porque ele pode agora na tribuna defender fortemente a questão da tutela. Mas o que eu queria te ouvir é o seguinte: como é que o TJ, de um modo geral, vem se posicionando, vem entendendo em ações, em tutelas? Quais são, assim, além dos requisitos, qual é a análise que ele faz? Você tem visto, julgado muitos agravos de tutela? Tem visto tutela de evidência, aquela que dispensa o perigo? Queria te dar um pouco a palavra para você tratar um pouco desse tema. Tá. Marcelo, eu pensei em dar uma visão mais genérica de processo civil, Claro. para a gente contextualizar o tema e depois voltar os olhos para a PI. Eu vou falar Perfeito. coisas aqui que todos já sabem, mas que eu acho que é importante para a gente contextualizar, porque PI não é algo que nós vemos no nosso dia a dia, né? Então, acho que é interessante. Bom, falando de tutela provisória, como o próprio nome diz, são tutelas jurisdicionais não definitivas, né, fundadas numa cognição sumária, portanto, numa cognição que é não exauriente. Elas vêm lá no 294 do CPC e as espécies são, como você já falou, a tutela de urgência e a tutela de evidência, né? Por sua vez, essas tutelas de urgência, elas se subdividem em tutelas de urgência satisfativas e as tutelas de urgência cautelares, e que são extremamente importantes, né, para a PI. As tutelas de urgência satisfativas são aquelas que visam a permitir a imediata realização prática do direito material, né, naquelas situações em que tem um risco, existe um risco para o próprio direito material. Já as tutelas de urgência cautelares, o poder geral de cautela, né, vem lá no 301 do CPC, que não é um rol taxativo, né, é um rol simplesmente exemplificativo, visam a proteger o resultado útil do processo. Quer dizer, que o próprio processo, para que o processo ultime os seus resultados, você precisa daquela tutela de urgência cautelar. E como você disse, o artigo 300 do CPC, ele diz que as tutelas de urgência serão concedidas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, né? O terceiro requisito, que é aquele requisito que a gente chama de ativo, que é o do parágrafo 3º do artigo 300, fala do perigo da irreversibilidade da medida. E nós já sabemos que a doutrina e a jurisprudência
A sua imagem congelou. Eu estou te ouvindo, mas a sua imagem... eu estou te ouvindo. Agora parece que voltou. Agora sim. Deixa eu ver. Fala. Sim, agora sim. Não. Eu acho que talvez tenha variado um pouquinho aí a internet. Fala alguma coisa. Eu vou te chamar de novo. Espera aí. Vou te chamar de novo. Vamos ver, esperar. Não, a desembargadora Flávia, ela caiu aqui na conexão. Vamos esperar ela voltar aqui um pouquinho só, pessoal. Vamos aguardar aqui. Talvez tenha dado um probleminha na conexão. Eu posso tirar os comentários quando ela voltar, porque talvez tenha pesado. Oi, Flávio, você recebeu meu pedido de novo? Vê se chegou aí para você. Deixa eu mandar aqui mais uma vez. Como é? Acho, agora sim, agora vai. E eu vou tirar os comentários também, porque... Tá me vendo agora, ouvindo? Sim, sim, eu vou tirar os comentários. É uma live fantasma. Eu vou tirar os comentários, porque dizem que melhora a conexão, fica menos pesado, e aí eu acho que não cai. Né? Tá me Mas, ouvindo, enfim, então tá me ouvindo bem. Não, perfeito, agora imagem perfeita e som perfeito. Ai, que bom. Então, vamos lá. Eu falei... Agora eu estava no artigo 300 do CPC, isso, falando dos requisitos da tutela. Falei do requisito negativo, né, que seria o parágrafo 3º do artigo 300. E essa regra do parágrafo 3º do artigo 300 já vem sendo amainada pela jurisprudência, né, e pela doutrina. Já tem o enunciado 25 da Infam, tem o enunciado também 419 do Fórum de Processualistas. Então, isso para nós é importante. Eu acho que também é importante falar que foi afastado pelo legislador a dicção daquela expressão que falava da prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Porque isso, realmente, em fase de cognição sumária, é muito difícil, né, Marcelo? Você ter certeza, né? É uma coisa que você não tem, é um juízo de probabilidade. Então, o que eu poderia dizer, de uma forma geral, dessas tutelas de urgência? E aí, falando também, tem exigibilidade da caução de uma contracautela, no parágrafo 1º do artigo 300, que fala da caução real ou fidejussória. Mas o que eu acho que é importante para a gente já começar a falar de PI? Elas podem ser requeridas antecipada ou de forma incidente, elas podem ser concedidas sem oitiva da parte contrária, né, que é uma exceção do princípio do contraditório. E essa decisão concessiva da tutela, ela pode gerar um dano indevido à parte, né, que vai responder caso esse dano se comprove. Então, acho que isso é muito importante também para a PI. E voltando agora os olhos para a propriedade industrial, propriamente dita, como você colocou, as tutelas provisórias são importantíssimas. Não sei se você concorda comigo, mas se nós tivéssemos que colocar um número, eu acho que 90% das ações, né, que você fala de um titular de uma marca, seja de um registro de desenho industrial, de uma patente, do trade dress, contra um crime de concorrência desleal, ou pirataria, ou contrafação, enfim, 90% desses titulares de propriedade industrial, desses direitos de propriedade industrial, querem realmente a tutela inibitória. Né? Num segundo momento, seria a indenização. Mas eu acho que num primeiro momento, e eu diria que importantíssimo, realmente é a tutela inibitória, né? Porque pode gerar um prejuízo que jamais vai ser compensado, né, com uma indenização. Então, eu acho que essa é uma questão bastante importante.
Além disso, o Barbosa Moreira costumava dizer uma coisa que eu acho que é interessante, que a não concessão da medida liminar também pode gerar uma situação irreversível, né? Isso é algo que a gente tem que imaginar. O INPI seria a perda da clientela, a perda do market share, o abalo na reputação daquele detentor do direito. E como você disse, você tem vários artigos nesse sentido, eu já fiz dever de casa, eu li todos os seus artigos, já tinha lido, mas eu reli. Eu acho que é importantíssimo a gente ter, o juiz ter essa cautela nesse olhar, quando ele vai analisar a questão da concessão ou não da provisória. Eu vi alguns arestos do Tribunal de Justiça de São Paulo, e confesso que eu não concordo, ou pelo menos acho que não é essa a melhor interpretação literal, no sentido de que as alegações, eu não sei se você está, eu fiquei congelada de novo. Eu acho, a tua voz está perfeita, a imagem congelou aqui para mim. Sabe que você está no 4G? Aí, voltou. Tô te vendo. Voltei. Não, agora parou aqui para mim de novo. Você está no 4G ou está no Wi-Fi? Não. Calma, eu não estou te ouvindo. Peraí. Eu vou te chamar de novo. Eu acho que... Não, eu vou te chamar de novo, porque a sua imagem agora está perfeita, mas não tá sem som. Tá sem som. Deixa eu... Vamos lá. Cara, essa hora também, muita gente fazendo live, né? Uma loucura isso. Deixa eu voltar aqui com os comentários. Eu vou esperar a desembargadora voltar aqui de novo. Calma aí. Vamos lá. Bom, enquanto ela não aparece aqui, eu vou falando algumas coisas para vocês aqui. Vou esperar ela voltar aqui. E por isso que ela estava falando que, no sentido de que a negativa também pode causar um dano ao titular de um registro de marca ou de uma patente, ou desenho industrial, que eu particularmente fico maluco quando o juiz coloca cite-se após apreciarei a tutela. Oi, Flávio, agora voltou, vou te adicionar. Peraí. Oi, agora sim. Nossa, eu não sei, estão dizendo que o problema é comigo, deve ser, realmente, mas eu não sei o que é. Sobrecarga. Mas eu estava até falando, aproveitando essa caída rápida, concordando com você, dizendo, é por isso que eu fico maluco quando o juiz, no pedido de tutela, bota cite-se após apreciarei. Ele nem negou e nem deferiu. E ele deixou já negou, né? Não. Você não acha? Eu agravo, é claro. Eu concordo. A interpretação do 1015, inciso 1 hoje é que versem sobre tutela, seja conceder, seja negar, ou seja, dar uma pedalada. Né? Eu tenho entendido que se ele nega, se ele não diz que vai apreciar depois, ele já negou. Negou, ao menos provisoriamente ele negou, né? Mas enfim, exatamente. Eu te cortei, você estava nessa questão de São Paulo, falando do Tribunal de São Paulo. São Paulo, eu tenho visto alguns arestos nesse sentido, dizendo, olha, depende de uma perícia técnica, é uma questão complexa, então eu não vou conceder a tutela. Só que eu acho que não é essa a melhor interpretação do artigo 300. A gente está num juízo de probabilidade, não estamos falando de certeza, mas diante das provas e se preenchidos os requisitos do artigo 300, tem que conceder a tutela. Né? Claro. Até porque é um prejuízo que eu não sei se uma indenização futura pode cobrir, né? Claro. E aí, eu não sei, Marcelo, eu pensei em falar de tutela de evidência. Tá bom. Calma aí que eu acho que congelou. Socorro. Pode. Tô te ouvindo bem.
Posso falar da tutela? Eu tô ficando congelada, eu não sei. Não, mas eu acho que se tá o áudio, pelo menos, eu acho que a gente consegue, daqui a pouco volta a imagem. Isso, tá, então tá bom. Então vou continuar aqui. Tá. Você até me perguntou se eu já teria visto alguma tutela de evidência, né? Aham. Na prática, não. Mas o que eu tenho visto, pelo menos nas ações de PI, e que eu acho curioso, o artigo 311, é que poderia ser melhor aproveitado pelos advogados. Muitas vezes eles entram pedindo uma tutela de urgência, quando na verdade aquela tutela poderia ser uma tutela de evidência. É isso que eu tenho visto na prática. Eu já vi um caso assim, que a outra parte fala muito da prova, que depende de perícia, que é uma questão complexa, quando na verdade não é. É uma questão meramente documental. E como eu ainda não via isso na prática, e você disse que ia me perguntar sobre essas tutelas de evidência, eu até procurei alguns artigos e vi um artigo do professor Humberto Dalla, muito interessante, falando das tutelas de evidência na área de propriedade industrial, em que ele diz o seguinte: olha, existem 3 incisos do artigo 311 que serviriam para a PI, que é o inciso primeiro, o inciso segundo e o inciso quarto. Eu acho Uhum. isso muito interessante, até porque você disse que ia conversar comigo um pouquinho sobre a questão dos repetitivos, né? Aham. Mas o inciso primeiro, ele fala dessa ampliação do aspecto subjetivo, que também é pertinente para a PI. No inciso segundo, ele fala dessas. Agora, agora você voltou a sua imagem. Voltou a imagem, mas agora ficou mudo. A internet é uma loucura isso, né? Deixa eu ver. Voltou a sua imagem. Fala alguma coisa. Deixa eu tirar de novo os comentários. Espera aí. Eu tô te vendo andando. Eu tô te vendo andando. Mas eu acho que eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver. Agora tá bloqueado. Tá bloqueado. Se você quiser, a gente tenta mais uma vez. Se você quiser, sai, eu te adiciono de novo. Aí, agora parece que tá bom. Parece que tá bom. A sua imagem agora tá perfeita. O seu som é que não. Não te ouço. É. A pena, né? A internet. Daqui a pouco ela entra de novo, pessoal. Mas então, assim, só aproveitando esse gancho do 311 que a desembargadora está falando, né? Eu acho que os juízes, os advogados deveriam pedir mais, né? Seja em alegações finais ou eventualmente nas últimas petições antes da sentença, que se o juiz ficar convencido do direito dele, né, da parte, que ele dê a tutela de evidência no bojo da sentença. Porque vejam, por exemplo, o inciso 4º do 311, né? A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não oponha capaz de gerar dúvida razoável. E parece que, se o juiz for julgar procedente, é possível se extrair um raciocínio de que talvez o réu não tenha conseguido colocar dúvida razoável na cabeça do juiz, gerar dúvida razoável. E com isso, né, você conseguiria uma tutela de evidência na sentença e tiraria o efeito suspensivo da apelação nesse capítulo. Ou seja, a ordem judicial, a tutela, produziria efeitos imediatamente. Deixa eu voltar aqui com os comentários para ver se a desembargadora já chegou de novo. Calma aí. Pronto, está aqui. Oi, Flávio. Mas tá sem áudio. Agora sim. eu tô te vendo.
Não, agora sim tá todo mundo pedindo, não, a desembargadora tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, a live ótima. Eu já voltei. Então, assim, Não, eu já até mudei de lugar. Você está vendo que isso é um desafio. Isso é o pior desafio. não, eu vou até tirar de novo aqui os comentários, que aí eu acho que vamos ver se agora se a gente consegue. É um desafio mesmo. Pra você ter ideia, quando eu comecei a fazer live, a minha internet caía direto. Aí eu fiz um teste com a velocidade da minha internet da minha casa. Eu descobri que era ridícula, ridícula. Aí eu liguei para a net, aumentei o pacote e desde então ficou tudo Olha bem. que eu te assisto. Eu juro que eu te assisto. Nunca aconteceu isso, mas tudo bem. Vamos Não, continuar lá. Vamos vamos, continuar na tutela de de evidência, né? evidência. Então, assim, a questão do repetitivo, não sei se a gente já entra nessa questão do repetitivo, porque a gente está aqui no inciso segundo, Podemos. mas é difícil para a PI. Eu É. sei que você tem uma opinião um pouco diferente sobre isso, né? Não, assim, o que eu acho, Flávio, é o seguinte: a área de PI é uma área muito rica, né? E tem muitos entendimentos que ainda não estão pacificados. Então, o cliente chega, por exemplo, no escritório e fala assim, mas olha, a indenização decorrente do uso de uma marca, por exemplo, é mera consequência do uso, eu preciso comprovar meu prejuízo. Aí eu falo, olha, o STJ tem um entendimento majoritário no sentido de que não precisa comprovar o prejuízo, pela natureza do direito de PI. Mas também tem decisões no STJ que dizem que tem que comprovar o prejuízo. Quando você pega nos tribunais locais, é a mesma confusão, é uma jurisprudência, né? É cada um para um lado, né? E aí eu me pergunto, Flávia, será que os advogados não deveriam provocar mais os tribunais no sentido de pedir afetações para que essas questões sejam julgadas via incidente de assunção de competência ou IRDR, né? E também no STJ. A gente, para você ter ideia, na área de PI, a gente tem um repetitivo. No ano de 2015, Isso, no ano de exatamente. 2015, né? Já tem um tema, né, É, afetado aos repetitivos, que até confesso, acho que é um tema que não tem essa relevância toda. Não sei, você sabe muito mais processo. não, quando esse tema foi afetado, né? Aliás, inclusive, saudar o Luiz Felipe Salomão, o filho que está aqui nos assistindo, né? O pai dele, quando afetou esse repetitivo, eu falei, nossa, repetitivo de PI, pô, milagre, né? Só que o tema realmente é um tema que, assim, primeiro, ele não se repete tanto, né? E dois, ele é algo, como eu posso dizer assim, não óbvio, mas uma coisa bem simples. Saber que as ações de infração tramitam na Justiça Estadual e as ações de nulidade tramitam na Federal em razão da participação do NPI. Né? Exatamente. Então é bom para a PI, óbvio, que tem um precedente, mas é um precedente que talvez tenha pouca operacionalidade prática. Não é uma matéria assim relevante a ponto de se repetir em tantos casos que a gente possa extrair disso, por exemplo, uma tutela de evidência, como você bem colocou. Né? Até eu trouxe o tema, né, que está sujeito à sistemática dos repetitivos, só para também contextualizar Claro. as pessoas, que diz: se é possível a Justiça Estadual impor a abstenção do uso de marca registrada pelo INPI, bem como determinar a abstenção de elementos não registrados no INPI, que é o trade dress em ações de concorrência desleal. A questão do trade dress, para mim, parece inequívoco que é a competência da Justiça Estadual, né? E a outra, na verdade, se é competência ou não da Justiça Estadual, se as duas partes, né, são concorrentes, se os dois têm registros de marca, obviamente aí o INPI vai ter que entrar nessa Claro. discussão como litisconsorte, né? Então, o interessado Claro. ele vai ser. Então, a competência é da Justiça Federal. De qualquer forma, assim, eu participei por 3 anos da sessão civil. Foi muito rico, não é fácil. Confesso que ficar ali discutindo com 28, 27 desembargadores para se chegar a um consenso, uma uniformização de jurisprudência é dificílimo, até porque lá, na minha opinião, tem os maiores processualistas do tribunal, né? Você tem Alexandre Câmara, você tem o Rinaldi, você tem o Sérgio Ricardo, você tem o Eduardo Guzmão, enfim, os grandes nomes, os processualistas, que discutem o tempo inteiro sobre os IRDRs, os IACs, e se cabe, se não cabe. Enfim, eu acho, Marcelo, sinceramente... Fora as rescisórias, né? Fora as rescisórias lá na sessão civil também, quando envolve marca, né? Muita coisa.
Muito, eu já te vi fazendo sustentação. Você sabe que esse princípio da cooperação é isso, né? Provocar o advogado até ele não aguentar mais, né? Eu faço isso com você, você às vezes fica revoltado, mas é verdade. eu Não, gosto de fazer isso até para poder pensar na matéria. Olha, até falo para os advogados que estão assistindo aqui, despachar com a desembargadora Flávia é pior que banca de mestrado e doutorado, porque se você não souber a resposta, você é engolido. Então tem que tomar muito cuidado. Olha, mas muitas vezes as pessoas dizem isso, que eu sou brava, mas não é isso. É que muitas vezes eu pergunto aquilo que eu realmente preciso saber. Eu gosto de colocar o advogado, fazer o papel do advogado do diabo, para poder pensar na matéria, refletir. E as questões de IPI, eu diria também o seguinte, né, Marcelo? Vocês, advogados de IPI, têm um papel fundamental longe das cortes de justiça também. Porque vocês fazem a proteção da marca, vocês fazem as oposições no INPI, os pedidos de unidade, as notificações, e só em último caso mesmo é que vocês vão para o judiciário, né? Porque ter uma sentença também desfavorável pode ser muito prejudicial a um ativo que é um ativo importantíssimo da empresa, se não é o mais importante, que é Com certeza. E a gente faz toda essa análise, né, Flávia? Saber se a pertinência... Acho que você travou de novo, deixa eu ver. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora eu tô te vendo. Fala alguma coisa, só para ver se seu áudio voltou. Eu te vejo, mas acho que eu não te ouço. Não, eu não te ouço, eu só vejo. Se quiser, a gente já tem 28 minutos. Você pode voltar, entrar, voltar, não tem problema nenhum. É porque realmente o seu áudio voltou. Enquanto você volta, eu fico aqui enrolando nossos amigos aqui. Cara, não, pessoal, brincadeiras à parte, vamos esperar a desembargadora Flávia, porque a imagem tá boa, a sua imagem tá ótima. Só que o áudio realmente... Isso que ela está falando e que a gente estava comentando há pouco é muito importante na área da PI. A gente não tem a percepção do precedente, né? Agora ela saiu, eu vou chamar daqui a pouquinho. Então, a gente tem situações, a gente tem um recurso repetitivo, que é esse tema 950, que a desembargadora comentou. A gente tem uma súmula, né, no STJ, que diz... súmula 143, que prescreve em 5 anos ações de perdas e danos pelo uso de marca comercial. E a gente tem um IRDR julgado pelo TRF2 sobre prazo de validade de patente mailbox, né? Então, é muito pouco, né? Deixa eu ver aqui se ela já retornou. Então, assim, eu acho que nós, advogados, deveríamos certamente provocar mais no judiciário, porque tem temas de competência, tem temas de requisitos para ações de infração, ou mesmo de nulidade na federal. Enfim, Flávia, só estava fazendo um apanhado aqui. Não, eu estou te ouvindo. Eu estava te ouvindo. Da necessidade da gente provocar o judiciário, porque muitos temas, assim, na Justiça Federal, por exemplo, o pessoal fala assim, eu posso alegar o direito de precedência judicialmente ou só na esfera administrativa? Tem uma decisão da ANSSI que não é um precedente, e tem decisões dos TRFs variados. Como é que a gente vive com essa insegurança, com essa intranquilidade? Né? É até bom, eu até gostaria de saber a sua opinião sobre isso, Marcelo, porque essa questão do precedente, tem uma discussão, né? Se ela pode ser até o registro ou posteriormente ao registro, né? Essa questão que até o registro, né? Mas não sei. Se a gente for fazer uma interpretação literal da lei, dá a entender realmente que seria até a concessão, né? Sim. A ministra Nancy entendeu que, na verdade, poderia ser judicialmente à luz de acesso à justiça ou a própria revisão da questão administrativa. Eu confesso para você que me causa assim, um pouco... Até porque, de novo, Flávia, tem muita coisa que a gente gostaria que fosse, mas não é, né? Assim, eu gostaria que fosse... se pacificasse o entendimento de que realmente o direito de precedência pode ser legado judicialmente.
Porque eu acho muito absurdo. Eu já tive situações em clientes, às vezes, perderam prazo administrativo, que foram mal assessorados administrativamente para poder alegar o direito de precedência, perderam esse prazo. Se eles não tivessem como socorrer no judicial, e seria uma grande, grande injustiça. Às vezes a pessoa usava a marca há anos, mas não tinha o registro, e aí acaba sendo prejudicada quase que por uma revelia, uma preclusão administrativa. Entendi. Então, sob um aspecto... Não são aqueles 6 meses, né? São Exatamente. anos usando a marca. Exatamente. E aí você tem o prazo lá para alegar o direito de precedência e você não alega administrativamente e depois será que realmente você não pode alegar judicialmente? Entendeu? É uma questão, uma bola dividida. É uma grande bola dividida. É difícil. Não, difícil. Eu concordo com você. Agora, Flávio, eu queria tocar num assunto que eu acho que é importante para ter a sua visão como desembargadora. É o seguinte. O que você acha? Prova pericial. 2 marcas parecidas. Patente, me parece claro que tem que ter perícia, porque é uma questão a rigor técnica e o juiz não tem essa expertise. Mas você vê 2 marcas parecidas, 2 embalagens parecidas. Você acha que a prova pericial é sempre necessária? Depende do caso concreto ou não? Marcelo, olha, essa questão de ser parecida é uma questão que eu tenho uma certa... Eu vou dizer, eu não gostaria, como advogada, se fosse ainda advogada, eu não gostaria que ficasse na cabeça do juiz. Olha, é parecido, não é parecido, então tem ou não conflito de marca. Eu acho isso muito complicado. Mas eu acho que não necessariamente uma prova pericial complexa. Talvez aquela prova técnica simplificada, talvez a utilização dos critérios do teste 360 que você conhece melhor do que ninguém, ou até a utilização dos critérios do Gama Cerqueira, que para mim é imbatível. Isso eu acho que é papel do advogado apresentar. Não estou falando daqueles pareceres... muito complexos, que tem milhares de páginas. Apesar do desembargador Wagner Sinelli, eu tenho que fazer aqui uma justa homenagem a ele. Ele fica ao meu lado, eu brinco que ele fica aqui o tempo inteiro falando, mas ele diz uma coisa com a qual eu concordo. Juiz gosta de papel. Então, assim, não estou falando de fazer um memorial, por exemplo, num agravo de instrumento, com 200 páginas, mas se você colocar aquelas provas que você entende que são suficientes para que o juiz se convença das suas alegações, eu acho isso perfeito. O teste 360, os critérios do Gama Cerqueira, os acórdons, aí a gente está falando de... Não estou falando de RDR, mas uma questão que eu acho muito importante, assim, os acórdons da ministra Nancy Andrighi, do Luiz Felipe Salomão, são verdadeiros balizadores da jurisprudência em termos de propriedade industrial. Não sei se você concorda comigo. Claro, não, concordo plenamente. Eu acho que eles são de vanguarda. O ministro Luiz Felipe Salomão de vanguarda. Ministra Nancy também, embora eu também seja suspeito para falar da ministra Nancy, eu tenho um carinho especial por ela, mas assim, ela está sempre pensando além. Às vezes... Ela está sempre pensando além. Desagrada uns, outros. Eu, particularmente, já comentei isso, inclusive com ela, a questão do agravo da taxatividade mitigada. Eu gostei da solução, porque não dava para ser assim tão rígido mesmo, mas me parece que tinha que ter alteração legislativa, né? Fez uma... Não sei se você viu uns memes na época que veio essa decisão da taxatividade mitigada, uns memes no WhatsApp, dizia que a taxatividade é igual ao seguinte, tem um bar e aí tem uma placa assim, é proibido dançar agarradinho, aí embaixo, mas se quiser pode. Então assim, ninguém sabe e tá todo mundo agravando de tudo. Abriu a porteira. Então eu preferia que tivesse sido uma alteração legislativa, mas não dá para negar que do jeito que estava também não dá para ficar. Você imagina na área de PI, Flávia, só para a gente manter o foco em PI, imagina um juiz da Justiça Estadual, que isso é muito comum, ele vai e suspende a ação de infração em razão de uma prejudicialidade externa de uma ação na Justiça Federal. Mas uma ação na Justiça Federal que não tem liminar, a sentença é contrária. E aí ele suspende. Essa suspensão normalmente fica por 1 ano, né? Exato. Se essa suspensão for errada, eu vou ficar com o meu processo parado 1 ano porque não cabe agravo? Tá ouvindo, Flávio? Eu tô te vendo.
Então, assim, só para concluir o raciocínio, eu não sei se você está me ouvindo, mas... Então, assim, são algumas hipóteses que tinha que ter o agravo imediato. A outra, segredo de justiça. Muitas causas de PI têm segredo de justiça, tem segredo de negócio, tem documentos confidenciais, né? E, enfim, se eu pedir o segredo de justiça, o juiz não der, e aí eu faço o quê? Eu vou ter que alegar em preliminar de apelação, conforme o 1009 fala, quer dizer, o segredo de justiça vai para o beleléu nesse ínterim, né? Então, eu acho que realmente era preciso ter uma modificação. Você está me ouvindo, Flávio? Eu acho que... Vamos fazer, a gente tem ainda 18 minutos. Se você quiser entrar e voltar, né? A gente tem aí uma gordurinha aí de 15 minutos para a gente falar. Então, assim, eu acho que o agravo de instrumento, a taxatividade mitigada, apesar de eu não ter gostado da maneira como foi feita, era necessário. Eu preferia que tivesse sido uma alteração legislativa. Tá? Agora, deixa eu botar aqui de novo. Agora a gente vai tocar num tema que eu acho particularmente muito relevante, Flávio. Eu imagino que você esteja me ouvindo já. Imagino que você esteja me ouvindo já. E o que eu queria te ouvir é o seguinte. Durante muito tempo eu despachei, todos nós despachamos, os advogados, com o Ayub, né? O Ayub era juiz da vara empresarial, primeira vara empresarial. Sabe tudo. Sabe tudo, depois virou desembargador, agora é advogado. E nas ações de patente, ele é engenheiro também. Ele tem formação em engenharia. E aí, uma vez eu fui despachar um caso com ele, era uma questão de uma roldana, de um navio, um negócio para mim super complicado, eu nunca tinha visto aquilo. Aí ele olhou para mim e falou assim, Mazola, você esqueceu que eu sou engenheiro? Eu falei, excelência, desculpa, que às vezes isso não é tão comum, né? Não. O que eu te pergunto, você acha que o juiz, quando tem essa expertise adicional, por exemplo, na área de engenharia, ele pode usar esses conhecimentos, entre aspas, privados dele, ou ele realmente deve deferir a prova pericial, até porque isso vai chegar para o tribunal e o tribunal precisa de algo, vamos dizer assim, mais robusto do ponto de vista estruturado para se escorar. Eu queria te ouvir, como é que fica esse conhecimento do magistrado versus uma perícia? Olha, Marcelo, eu fiz 3 anos de engenharia, né? No fundão, estudei engenharia, cheguei a começar a cursar engenharia naval. E vou te dizer, se você chegasse para mim com uma roldana, eu ia dizer para você que eu ia precisar de uma perícia muito técnica, sobretudo em questão de patente. Assim, é óbvio que o magistrado ele não vai se desligar desse conhecimento que ele tem. Esse conhecimento vai ajudá-lo, né, a entender o que está sendo discutido ali. Mas, de fato, uma perícia, num caso como esse, até porque é o que você disse, vai chegar no tribunal, os desembargadores não vão entender. Então, assim, eu acho fundamental a perícia. Principalmente no caso de nulidade de patente, infração de patente, eu acho fundamental. São questões complexas, né? Não são questões fáceis. São. E como é que você vê, Flávia, a questão dos memoriais para os advogados? Questões com fotos, com vídeo. Isso ajuda? O quê? Peraí. Tá me ouvindo? Não, eu acho que eu tô te vendo. É memorial, eu tô vendo, tô lendo o lábio. Mas eu acho que o áudio eu tô te vendo perfeito, mas o áudio trava. Sabe o que é isso? Eu tô te falando, uma vez eu fiquei 4 semanas fazendo live e é uma loucura, não funcionava. Eu descobri que tinha um negócio no meu telefone também, que estava meio bloqueado, às vezes era o sinal do upload, e depois eu acabei conseguindo resolver isso. Mas isso é normal, cara, isso é absolutamente normal, às vezes cai mesmo, ainda mais no momento que a internet esteja pesada com várias lives. Vamos fazer o seguinte, já tem aí 12 minutos, eu tenho ainda 2 provocações para te fazer, então se você quiser retornar, que aí eu termino essa questão para a gente... Eu queria muito ouvir sua opinião, a questão do memorial e a questão principalmente sobre o posicionamento e a postura dos advogados em algumas situações que eu vou elencar. Mas então, como você não dá para você... E aí, pessoal, o que eu vou perguntar, já adiantando aqui para a desembargadora Flávia,
como é que ela enxerga a questão, se é interessante realmente fazer o uso de imagens ilustrativas nos memoriais, comparar os trade dress, comparar as marcas, a questão de vídeos, né? Muitos escritórios atualmente fazendo vídeos, né? Inclusive com QR Code, para poder ajudar no convencimento dos magistrados. Eu estava falando agora dos memoriais, Flávia, com imagens e QR Code. Tá me ouvindo? Não. Não, eu não te ouço agora. A gente só te vê. Vamos ver se... Peraí, ela saiu. Então, a pergunta era essa, a questão dos memoriais. E a segunda, Flávia, que eu imagino que você esteja ouvindo, eu já vou deixar também para te ouvir, é uma questão sobre competência. Assim. O STJ tem o entendimento de que a ação pode ser proposta em ações de infração de marca que tenham pedido indenizatório, podem ser propostas no foro de domicílio do autor, né? E, enfim, o que de algum modo ajuda, né? Mas, deixa eu te adicionar aqui. Vamos ver se agora... Vamos ver se vai agora. Não, mas eu não sei. Agora sim, agora eu te ouço. Oi, tá me vendo, Marcelo? Agora sim. Ouvindo e vendo. A questão dos memoriais, Flávia, como é que você enxerga essa questão da importância dos advogados nesse processo de convencimento, usando imagens, vídeos, QR Code? Como é que você enxerga isso? Marcelo, olha, primeiro o seguinte, eu acho que o papel do advogado em todos os momentos é imprescindível. Então, a questão do memorial, a questão de conseguir despachar, de conseguir mostrar, de conseguir falar, é fundamental. Eu sou de uma Câmara, né, você sabe melhor do que ninguém, que recebe os advogados, que ouve os advogados. Sua Câmara, eu juro para você, talvez seja uma das top 3 do tribunal, de cooperação, de cordialidade com o advogado. Wagner Sinelli, Elton Leme, pô... Eu sou suspeita para falar. Márcia Alvarenga. Eu sou suspeita para falar porque eu acho que realmente é uma Câmara que funciona muito bem. E quantas vezes, ouvindo o advogado da tribuna, nós não modificamos os nossos votos, os nossos entendimentos. Então, eu acho fundamental. As fotos, no caso de IPI, você está me perguntando, são absolutamente necessárias. No caso de uma infração de um trade dress, né? No caso de a gente pode falar do marketing de concorrência, do ambush marketing, né? Que é questão que é corriqueira. Marketing de emboscada. A própria infração marcária mesmo, né? Eu acho que é fundamental. Teve um caso muito engraçado. Lembra da desembargadora Helena Gaed? Sim. Então, a gente teve um caso que envolvia um cliente nosso. Posso falar porque não é segredo de justiça? Envolvia a Red Bull. Era tinha um concorrente que estava imitando a embalagem, o trade dress do Red Bull, né? Aí a gente chegou com os dois dentro de uma sacola no gabinete. E aí pegou o falso, vamos dizer assim, o contrafator, e colocou ele na mesa e falou: desembargadora, a gente veio falar sobre esse produto aqui, o Red Bull. A senhora conhece? Já ouviu falar no Red Bull? Aí ela olhou assim, claro, energético e tal. Então, esse produto, excelência, ele é muito vendido e tal. Ela, não, eu conheço o Red Bull. Aí a gente levantou e falou, mas esse não é o verdadeiro Red Bull. Aí tiramos da sacola e falamos, o verdadeiro é esse daqui. Quando ela olhou a semelhança dos dois, eu acho que não precisava nem mais falar nada. Ela olhou e falou assim, eu fui confundida. E, Marcelo, essa é a melhor comparação, né? Que é o que o Gama Cerqueira fala. Não é você confrontar os produtos, mas você fazer análise de um e depois ver as semelhanças no outro, né? Isso em matéria de PI é excepcional. Os advogados costumam levar as garrafas, as embalagens. Eu acho isso realmente é muito bom. E quando você falou do IRDR, eu fiquei pensando nisso. Na verdade, todo esse movimento, né, o trade dress, a proteção do trade dress nos crimes de concorrência desleal, tudo isso foi uma construção feita graças a vocês, né? A doutrina, né? Exatamente. É melhor do que um IRDR.
né? Porque Não, hoje já não se fala mais, né? A área de TI é fascinante. Eu imagino que você, julgando, já tenha visto, assim, às vezes tem até configurações de restaurantes iguais. As pessoas copiam a ambientação de locais, de lojas. É o caso de da Mr. Cat, né? Mr. Cat é um clássico. Julgado. Né? Tem casos Outback, empresas copiaram a mesma estrutura da casinha, até a cebola, tudo. O cardápio, tudo. Aí você entra e fala, eu não tenho marca, não é um problema de marca, não é um problema de patente, não é um problema de desenho industrial, é um problema de quê? De concorrência desleal, é de trade dress. Né? Exato. Por isso que é um mundo realmente assim fascinante. Agora, Flávio, uma questão que eu acho que é bem sensível também, voltando à questão dos precedentes, é a questão da formação dos precedentes e a própria interpretação dos precedentes por vocês, magistrados. Né? E eu vou te dar um exemplo. O STJ, em 2005 ou 2006, a ministra Nancy também, disse o seguinte, olha, é possível ajuizar para o autor ajuizar a ação, quando tem uma ação de infração mais indenização, né, no foro do domicílio dele, porque a violação de marca é um delito, então eu posso usar o foro especial. Basicamente isso que ela falou. Pouca gente sabe, mas esse caso eu sustentei no STJ, eu era o recorrente do RESP. E o RESP foi provido por 3-0 e aí foi fixado esse entendimento. Só que o que acontece que pouca gente sabe e a jurisprudência vem massificando isso. A questão lá envolvia duas marcas, Brasil Telecom e Norte Brasil Telecom. Né? Algo que é muito fácil de você ver se há a reprodução ou não. Afinal de contas, a marca Brasil Telecom está inserida dentro da marca Norte Brasil Telecom. Então, quando havia um dano... Tá me ouvindo, Flávio? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá baixo, mas eu tô te ouvindo. Se pudesse aumentar um pouquinho... Será que é o seu aí ou o meu aqui? Deixa eu Deve falar mais ser o meu. perto. Deixa eu falar mais perto. Então, assim... E aí o STJ falou, bom, como é muito óbvio, Norte Brasil Telecom e Brasil Telecom, é óbvio que é uma ação de reparação de dano, porque a violação já está configurada. Só que o que vem se fazendo? Ações de patente. Basta você colocar um pedido indenizatório que você está usando o foro do domicílio do autor. Mas veja, o pedido indenizatório é consequência saber se houve ou não houve o ilícito. Então, com base, entre aspas, no precedente do STJ, que falava uma coisa específica, numa situação concreta, estão alargando e qualquer ação de PI que tenha pedido indenizatório, a ação é proposta no foro de domicílio do autor. Por mais descabida que seja. Por exemplo, eu sou titular de uma patente, ou então eu estou usando a patente e o titular me aciona dessa patente. Só que eu não estou infringindo a patente dele, mas ele fala que eu coloco um pedido indenizatório e essa ação tramita no foro de domicílio dele. Então, Exato. Esse é um cuidado também que os julgadores têm que ter na interpretação do precedente. Eu tenho Marcelo, eu tenho essa preocupação com os precedentes. Eu conheço a decisão nos embargos de divergência que você está mencionando, da questão da eleição do foro especial. E é por isso que eu tenho tanto medo dos precedentes, sabe? Eu aqui não posso entrar em polêmica de falar de ativismo, nem nada disso. Mas, assim, tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Você não pode abrir demais se a questão não é para abrir demais. Eu acho que em TI, principalmente, essas questões de competência poderiam muito bem ser dirimidas por IRDRs, os repetitivos, porque isso já ia ajudar muito a vida de todos nós, né? Tem outras questões de marcas e patentes. Eu já fiz uma lista, Flávia, de 12 temas que são de competência do TJ, que estão assim, palpitando para serem afetados e pacificados, ao menos no âmbito do tribunal de segundo grau. Né? Só que as pessoas não provocam o tribunal. E o tribunal, por sua vez, também não afeta de ofício. Então a gente vem tendo ações sobre temas repetitivos com decisões incongruentes. O que é terrível para a segurança jurídica, para a isonomia, para a previsibilidade. Né? A segurança jurídica, de custos, para tudo. Né? Flávia, uma última pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Honorários do perito. Tá? Pelo rol do 1015, não caberia. Mas, com a taxatividade mitigada, podemos questionar se pode. Como é que o tribunal vem entendendo? A ação de PI, uma ação de violação de patente, o perito vai e apresenta uma proposta de R$150 mil. Posso agravar? Não posso? Tem que esperar lá a preliminar da apelação? Como é que você vê isso?
Marcelo, olha, primeiro eu queria brincar aqui com as pessoas, tudo isso é combinado, tá, gente? Tô brincando. Porque tem muitas amigas que estão falando assim, você está sumindo, você está entrando, saindo. Gente, eu sou péssima nessa questão aqui de informática. Eu vou até voltar os comentários aqui, porque eu gosto de ver as pessoas falando. Pois é, desculpa, as minhas amigas estão brigando comigo aqui, mas não tem, eu não sei. Enfim, na próxima eu juro que vai melhorar. Mas vamos falar dos honorários periciais. A minha Câmara, especificamente, até tem tantos assuntos que eu gostaria de conversar com você, Marcela, a questão das astrentes, da possibilidade de execução, enfim, mas vamos para os honorários do perito. A 17ª Câmara, eu até fiquei vencida, num primeiro momento, sobre o rol taxativo, né? Uhum. Nós unificamos o entendimento de que aquele rol do 1015 é, de fato, taxativo. Isso antes da decisão do STJ. E depois que veio essa decisão do STJ, numa questão de competência, né, para mitigar o artigo 1015 do CPC, nós começamos a mudar o nosso entendimento, obviamente. Né? O STJ mudando, a gente começa a mudar nosso entendimento também. Eu já votei, eu tenho votos nesse sentido, com relação aos honorários periciais. Se os honorários periciais realmente são altíssimos, e isso vai inviabilizar a ação, eu acho que é caso de conhecer e analisar o agravo e reduzir o valor dos honorários periciais. Eu acho que quanto a isso, não tem muita discussão. Queria falar aqui com o meu pessoal também, o Arthur, a Milene, a André. São pessoas que eu adoro e por conta dessa pandemia, a gente não consegue ver, não consegue falar, né? É triste isso. Mas, então, eu tenho decidido que é possível reduzir honorários periciais, e a 17ª Câmara também vem decidindo que é possível. Até para não inviabilizar, né? Numa questão de IPI, você inviabiliza a ação, né? Não. E tem um outro lado da moeda, né, Flávia? Você falou bem sobre a questão do até acesso à justiça, você ter o direito contraditório de produzir a prova e tal. Eu fico olhando do outro lado. Eu funciono muito como perito também, né? E às vezes, assim, eu apresento uma proposta, se eu correr o risco de amanhã o tribunal falar que eu cobrei muito, eu já gastei esse dinheiro. Eu já fiz alguma coisa. Isso é verba alimentar. Você imagina, eu apresentei uma proposta cobrando 20 mil. Recebi o dinheiro. Até julgar a apelação, demorou 2 anos. Aí fala, não, o Mazola o valor correto era 10 mil. Eu faço o quê? Eu tenho que devolver os 10 mil? Então é melhor, obviamente, que essa questão seja enfrentada, até pelo ponto de vista do perito. Estou vendo tantos peritos aqui passando aqui pela nossa live. Também é uma via de mão dupla, né? O tribunal permitir que a prova seja produzida, evitando uma eventual anulação. Não só conhecer do agravo, julgar o agravo e ver a pertinência ou não dos honorários do perito, mas eu também já vi decisões no sentido de que o valor incontroverso o perito levanta, enquanto se discute aquele valor que é controvertido. Mas eu acho que o tribunal tem que enfrentar isso, sabe? Senão você está postergando um problema que você vai ter que, num momento, seja na apelação, você vai ter que conhecer que vai voltar disso. Mas você, né? Eu tenho julgado nesse sentido. É um problema que vai voltar, né, para você, na apelação. Volta, exatamente. Volta e tem todo o risco, né, para o bom procedimento, né, para o processo mesmo em si. Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho votado nesse sentido já. Legal. Vocês conseguiram Flávia, me convencer. Olha, o cronômetro aqui acionou. A gente tem 1 minuto e 30 e eu queria te deixar só fazer as considerações finais, saudar eventuais amigos, deixar um recado para a magistratura, para a advocacia sobre o tema. Fica à vontade. Não, olha, Marcelo, eu queria só dizer o seguinte. Eu aprendo muito com seus artigos, isso é verdade. Os artigos todos da BPI que eu leio são interessantíssimos. As matérias ali, vocês abordam tudo. Não sei se o Luiz Edgar está aqui nos ouvindo, mas disse que participaria aqui. Eu vi nosso presidente aí. Né? Exato, e eles nos dão norte, porque realmente é uma matéria muito complexa, uma matéria difícil. Eu me lembro que quando eu entrei para o tribunal, há 9 anos atrás, os meus assessores que são do tribunal, que sempre estiveram lá no tribunal, eles diziam, nossa, é a primeira vez que eu vejo uma questão de marca para ser discutida, de trade dress. E agora não, essas questões já são mais recorrentes, né? Não são
tão recorrentes assim. Eu diria que eu vejo 2 casos de PI num ano, ou 3 no máximo, mas essas questões já começam a aparecer com alguma frequência e é importantíssimo ouvir vocês. E eu Olha, queria Luiz, agradecer, apesar de eu não entender nada de informática e de ter sido olha, péssima aqui na live, Luiz, eu prometo dando melhorar. oi para você. Flávio, o Luiz está dando oi. Olha, falta 20 segundos. Eu queria te agradecer muito em nome da ESA. Foi um prazer falar com você. Você é autora de votos que entram para a história de PI no Tribunal do Rio de Janeiro. Enfim, obrigado pela cordialidade que recebe os advogados. Bom dia para você. A live vai ficar salva lá no IGTV. Depois a gente pode assistir de novo. E se cuidem. Obrigado, Flávio. Tchau, tchau. Obrigada, Marcelo. Obrigada para todo mundo, tá? Tchau, tchau.